nome dele, e mais do que isso, queridos, eu não sei se você tem se dado conta, mas nós temos caminhado na vida de Cristo todos os dias. Cada dia um pouquinho mais. E quando nós caminhamos na vida de Cristo, nós crescemos, nós desenvolvemos a nossa vida cristã. Nós caminhamos para onde Deus, para aquilo que Deus tem para nós. Não para ficarmos estagnados, parados, mas para nos tornarmos exatamente como Ele quer, seguindo os passos dele, sendo cada dia mais parecidos com Cristo. Raquel vai sair para essa linha? Vai? Então a Raquel vai. Agora temos 2 crianças. Se quiser tentar ficar hoje, Raquel, não tem problema. Eu olhei no primeiro disse, deu um livro, mas... Você que sabe? Eu acho que eu vou com ela. Vai? Vou. Eita, essa mulher não tem jeito, ó. Tem que servir e vai lá. Deus te abençoe, viu? Que as crianças possam aprender e possam voltar mais parecidas com Cristo. Porque é isso que Ele tem feito com todos nós. Mas preste atenção naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Nós estamos caminhando dia após dia, de forma cronológica, a vida de Cristo. Passagem por passagem. Em cada uma dessas passagens, Deus está trabalhando, acredite nisso, para te fazer um pouquinho mais parecido com Ele. Um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. Até que você chegue a ser realmente o discípulo que caminha e anda, que fala como Jesus. Que esse é o grande alvo que nós temos. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais da vida de Jesus, algo que Ele faz, um grande milagre que Ele faz. E é interessante que esse milagre ele vai desembocar na grande perseguição de Jesus. Toda a perseguição dos judeus ele começa com esse milagre que nós vamos ver hoje na história de Jesus. Mas antes, apenas dizer para você algo que é importante. Algumas vezes nós tentamos ajudar as pessoas e nós não perguntamos se essa pessoa quer ajuda. Não sei se isso já aconteceu com você. Sabe aquele negócio de tentar ajudar uma senhora a atravessar a rua e ela não quer atravessar a rua, e depois que você atravessa a rua e ela está tentando tirar o braço de você, e quando você termina de atravessar a rua, ela olha e fala, não queria atravessar a rua. Não sei se já aconteceu algo parecido com você. Comigo aconteceu esses tempos atrás, há 3 meses atrás, na última viagem que nós fizemos, nós em um dia de folga ganhamos praticamente um presente, fomos em um parque. E lá naquele parque você tem o fura-fila, mas é o fura-fila organizado, né? Você marca o horário que você quer participar de determinado brinquedo e você vai exatamente no horário lá e entra furando a fila totalmente e já chega lá na frente. E já acho que era 10h30 da noite e o meu papelzinho de fura-fila era para 10h35, então eu estava sentado ali do lado esperando. Quando chegou um casal, e esse casal chegou e eles falaram, olha, nós temos um papel para 10h45. Faltava 12 minutos mais ou menos. E o rapaz falou, olha, não dá para entrar. E aí ela olhou para a cara do marido, enfim, da pessoa que estava com ela, e falou, puxa, daí ele falou em português, puxa, olha, que pena. A gente vai ter que ficar aqui esperando 12 minutos, 15 minutos para entrar por esse fura-fila, esse Fast Pass. E aí, quando eu ouvi eles falarem em português, eu pensei, opa, eu posso ajudar. Porque eu olhei para a fila normal e tinha uma plaquinha de 10 minutos. E eu, claro, raciocinei rápido. Eu pensei, 10 minutos, ele tem que esperar 12. Então, ei moça! Oi, pois não. Se você for naquela fila normal, você vai levar 10 minutos. Por que você não vai lá? Interessante que esse negócio de fura-fila, ele é marcado durante o dia, lá no começo do dia. Obrigado, viu? Você foi muito gentil em nos ajudar. Eu falei, imagina, vai lá, aproveita. E ela entrou naquela fila normal. E a fila é longa, queridos, é um labirinto, um grande labirinto, até você chegar lá dentro. E conforme você vai entrando, as pessoas vão entrando atrás de você, fica difícil para você sair dela. Bom, deu meus 5 minutos, lá vou eu então, na minha fila, fura fila. E quando eu entro, lá dentro, eu vi que aquela plaquinha de 10 minutos estava completamente enganada.
Aquela fila normal devia ter pelo menos 40 minutos de pessoas esperando ali. Elas estavam todas encostadas, cansadas. E conforme eu ia passando, furando a fila, eu vi aquele casal já com várias pessoas atrás. E eu passei assim, como quem fala, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Algumas vezes a gente quer ajudar, mas a gente acaba atrapalhando. E Jesus, ele foi ajudar um homem. Só que antes de ajudar, ele perguntou: você quer ser curado? Você quer a minha ajuda? Vamos ler esse texto? Está lá em João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Algumas vezes a gente quer dar um conselho, a gente não pergunta se a pessoa quer conselho. Mas algumas vezes, enfim, a gente tem tantas formas de querer ajudar, sem perguntar se a pessoa quer ajuda. E Jesus, fazendo algo tão maravilhoso, ele pergunta. Capítulo 5, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim já há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. É interessante essa passagem, queridos, porque Jesus ele saiu da Galileia. A última vez que eu estive aqui, Jesus estava na Galileia, em Nazaré, onde todos na sinagoga esperavam que ele fizesse um milagre. Ele não fez milagre nenhum naquele dia, e as pessoas quase apedrejaram Jesus na saída de Jesus, querendo jogar Jesus no penhasco, porque ele tinha que fazer um milagre. E nós vimos aqui que ele faz milagre, mas que ele tem propósito para os milagres dele. Jesus, então, ele tem aquela conversa com os seus discípulos, né? Jesus está mudando aqui o foco. Quando ele entra nessas passagens, ele já não está mais falando aqui com os seguidores. Agora Jesus começa a tratar como pescadores de homens. Jesus já começa a transformar aqueles que eram seguidores em discípulos, em pescadores de homens, crescendo espiritualmente. E Jesus agora ele desce para Jerusalém. É uma longa caminhada. É uma longa caminhada. Jesus então ele desce para Jerusalém. Quando ele desce para Jerusalém, ele chega. E pelo que nós vimos aqui, logo passado, enfim, essas coisas, é quando começa o versículo 1 do capítulo 5. Passado essas coisas, o quê? Exatamente aquilo que tinha acabado de acontecer. Agora, Jesus se depara com uma multidão em um tanque. Esse tanque, eu não sei, vocês chegaram a ver o tanque de Betesda lá? Não chegou a ver o tanque de Betesda, mas já foi escavado. E parece que é um tanque grande, bem grande, porque, inclusive, o texto dizia aqui que uma multidão de pessoas, de enfermos estavam ali. Você consegue imaginar uma multidão de enfermos? Todos deitados, alguns gemendo, todos precisando de um socorro, todos precisando de uma esperança, todos precisando, eram histórias verdadeiras, enfermidades verdadeiras, eram sofrimentos verdadeiros, não eram coisas que contavam, mas estavam ali uma multidão de enfermos. Eu imagino o mestre, ele está passando no meio dessa multidão de enfermos, aquele tanque grande, as pessoas estão ali, deitadas, esperando que a água mexa, que a água seja agitada. Um detalhe, você pode ver no versículo em que a água é agitada, que é o versículo 4, esse versículo está na sua Bíblia de que forma?
Tem alguma coisa separando o versículo? O que tem aí? Colchete. Os colchetes eles servem para nos mostrar o seguinte, que nos manuscritos mais velhos, os mais antigos, essa passagem não consta. A passagem que fala que o anjo vinha e agitava a água. Então, nos manuscritos mais antigos, ele vem falando da multidão de enfermos, e dessa parte da multidão de enfermos, Jesus já acha esse paralítico e já tem a conversa com ele se ele quer ser curado ou não. Interessante nós olharmos isso pelo seguinte, porque quando a Bíblia ela está narrando, ela está fazendo uma narrativa aqui de algo que aconteceu, e nós precisamos nos lembrar disso. É uma narrativa. É uma narrativa daquilo que as pessoas acreditavam. É uma narrativa daquilo que estava acontecendo. A Bíblia não está colocando isso como uma doutrina. Nós não estamos analisando uma passagem doutrinária que diz que quando você vê uma água chacoalhando, pode ser um anjo, mergulha, porque talvez você saia dali com uma bênção. Não é essa a ideia. A ideia aqui é uma narrativa do que as pessoas acreditavam, que naquele tanque, de vez em vezes, aparecia um anjo que chacoalhava a água, e o primeiro que pulasse ali seria curado. É uma história, é uma narrativa, é o que as pessoas creem. E de fato, querido, se você for pensar, quantas coisas nós acreditamos hoje? Quantas coisas nós cremos que podem fazer algo maravilhoso? E quando estamos desesperados, isso tudo se faz quase realidade. Quase realidade. Porque o nosso desespero nos faz correr atrás. Mas o que nós vemos aqui é que essa narrativa fala que esses homens estavam com uma esperança em uma água que poderia mexer. Talvez pelo vento, talvez por algo, mas que qualquer coisa que mexesse, eles se jogavam ali dentro. E o primeiro que se jogasse, saía com a esperança de ser curado. Mas a verdadeira cura estava andando entre eles. A verdadeira cura não era a água que se mexia. A verdadeira cura era Jesus. Jesus passa então no meio dessa multidão. Um outro ponto muito interessante aqui. Ele passou por vários enfermos, mas ele foi até aquele homem. Um homem que há 38 anos estava aleijado. 38 anos ele estava ali. Jesus vai até esse homem, que também sofria, esse homem que está passando por essa grande dificuldade. E ele então faz uma pergunta a esse homem: você quer ser curado? Por que Jesus perguntaria se esse homem quer ser curado? Porque simplesmente, depois de tanto tempo, tanto sofrimento, Jesus simplesmente não curou esse homem. Algumas coisas que podem nos ajudar a entender. Por exemplo, no versículo 14, do mesmo capítulo. Olha só o que diz o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou. Encontrou quem? Aquele mesmo que foi curado. No templo, ele disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é que provavelmente a enfermidade desse homem tem alguma coisa a ver com o pecado. Irmãos, um parênteses importante. A maioria das enfermidades que nós vemos não tem nada a ver com o pecado direto. Tem a ver com o pecado, mas com o pecado original, com o pecado do mundo, o mundo que caiu e todos nós caímos em pecado, por isso temos enfermidades, por isso ficamos gripados, por isso ficamos cansados e tantas outras coisas, mas tem a ver com o pecado que aconteceu lá atrás, mas não necessariamente com algo que nós fizemos. Porém, assim como a palavra de Deus nos mostra aqui, existem sim alguns pecados que têm a ver com a enfermidade. E nesse caso, claramente, o aleijado, essa pessoa, ele estava com um pecado que tinha um relacionamento com alguma enfermidade, tinha um relacionamento com algum pecado que ele tinha cometido. Nós não sabemos o que. Talvez ele tenha vivido uma vida imoral. E por causa de tanta imoralidade, ele tenha pegado alguma enfermidade. Talvez ele tenha sido uma pessoa prepotente, não tenha perdoado, e alguém tenha batido nele, ele tenha ficado daquele jeito, aleijado. Talvez ele tenha, enfim, tentado roubar alguma coisa, e nessa tentativa tenha caído e quebrado a perna, quebrado, de repente, algo a mais, e tenha ficado paralítico. Nós não sabemos o que.
Mas nós sabemos que alguma coisa tem a ver com o pecado, e nós entendemos, quando nós olhamos o versículo 14, que o pecado ainda mora no coração desse homem, porque Jesus o alerta para que não peques mais, para que não suceda algo pior. Então, quando Jesus ele olha para esse homem e ele pergunta se ele quer ser curado, quer dizer que a cura desse homem, o querer ser curado, existem implicações. Sabe, irmãos, algumas vezes nós queremos, mas nós não nos damos conta do que isso vai implicar nas nossas vidas quando acontece. Eu quero ser abençoado. Você quer ser abençoado? Você sabe que as pessoas mais abençoadas são aquelas que pensam menos em si mesmas e mais em Cristo. Sabia disso? São os mais abençoados. Eu quero ser mais espiritual. Você quer ser mais espiritual? Para sermos mais espiritual, nós precisamos nos lembrar de morrer dia a dia, para que Cristo viva em nossa vida. E quanto mais Cristo vive, mais você é espiritual. Eu quero ser curado. Um homem que há 38 anos vivia, talvez até com um sentimento de autocomiseração, olhando para as pessoas, pedindo ajuda, com aquele, assim, fazendo com que as pessoas sentissem pena, sentissem dó dele. Agora Jesus olha para ele e fala: mas você quer ser curado? Você quer sair de tudo isso? Você quer acabar com tudo isso? Você quer mudar a sua vida? É o que Jesus está perguntando para esse homem. E é muito interessante que esse homem ele está diante de Cristo, mas ele não consegue enxergar em Jesus aquele que pode curar. Ele ainda não consegue enxergar. Ele olha para Jesus e ele diz o seguinte: Jesus vai vê-lo deitado no versículo 6, vai perguntar se ele quer ser curado, e o homem responde no versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Esse homem está olhando, ele está diante daquele que pode curar. Quantas vezes nós não estamos diante daquele que pode fazer infinitamente mais a nossa vida? Mas nós temos os nossos se e os nossos quando. Olha, se eu conseguir colocar em ordem a minha casa, eu vou fazer. Olha, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou poder ajudar mais. Olha, quando eu conseguir ajustar o meu tempo, aí eu vou estar mais presente. Senhor, não se preocupa, porque se eu passar na faculdade, ou se eu conseguir esse emprego, ou se eu passar, enfim, nesse concurso, aí eu vou estar mais próximo do Senhor, aí eu vou fazer coisas melhores. Olha, quando eu entender mais da Bíblia, aí eu vou ensinar. Quando eu fizer um seminário teológico, bacharel em teologia, eu vou evangelizar as pessoas. Porque quando? Se. Sabe o que isso nos mostra? Todos nós temos os nossos tanques. Quando Jesus olha para as nossas vidas e fala: é agora. Eu fiquei muito feliz de ver a iniciativa da Mônica de fazer esse evento aqui com as mulheres. É isso aí, Mônica. Não é se, não. Mas quando? Não. Vamos fazer. Olha, quando eu tiver mais tempo, eu vou. Não, queridos. Todos nós temos um tanque. Para olhar e dizer: pois é, Deus, quando isso acontecer, quando tiver melhor, quando as coisas estiverem prontas. Só que Deus, Ele quer fé, queridos. E a fé, ela não vem quando está tudo pronto. A fé, ela vem quando os seus olhos não veem, mas o seu coração tem certeza. É aí que vem a fé. É aí que as coisas acontecem. É quando a gente olha e fala: não, acho que não está pronto. Acho que não está pronto, acho que não está bom, acho que não está ideal, acho que não está no tamanho, acho que não dá, eu acho que eu não chego lá. É agora que Deus quer ver se você tem fé. É agora que Deus quer ver você agir. É agora que Deus quer ver você não olhar para o tanque, mas olhar para Ele. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos olhar para o tanque. Nós temos que olhar para Deus. Aquilo que Deus espera de nós. O tanque era um pretexto. O tanque era uma desculpa. Mas Deus estava ali. Jesus olha então para esse homem
e diz o seguinte: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe, irmãos, eu tenho muito conversado com a minha esposa a respeito de ter fé para dar o primeiro passo. O primeiro passo é tão difícil. O que nós muitas vezes esperamos, quando nós estamos desesperados, cansados, machucados, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos desanimados, o que nós muitas vezes esperamos é que Jesus faça tudo, e quando eu vejo que a porta está aberta, que a casa está construída, que eu não tenho mais dificuldade, que agora é só entrar, aí eu falo, agora aconteceu, lá vamos nós, o milagre está feito, a providência de Deus foi maravilhosa. Jesus está ali, 38 anos esse homem está lá. Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer mesmo ser curado? E o homem, olhando para o tanque, olhando para o mestre, enfim, o mestre olha para ele e diz: levanta. Esse homem não conseguia se jogar no tanque. Esse homem não conseguia rolar para o tanque primeiro antes dos outros. E agora chega Jesus e olha para ele e diz: levanta. Eu acho que se fosse muitos de nós, ou muitos dos cristãos de hoje em dia, nós íamos falar: amém, Senhor, mas o Senhor pode me curar primeiro? Me dar uma confirmação que o Senhor me curou, que aí eu levanto. Depois da confirmação eu vou, mas antes da confirmação, como eu posso levantar? E aqui que entra a fé, meus irmãos. A fé é aquilo que os seus olhos não viram, mas que o seu coração tem certeza. Levanta! 38 anos ali caído, 38 anos sem ninguém levantando, 38 anos esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele, e agora chega um homem e diz: você, levante. E o que foi que ele fez? Ele levantou. Quando nós temos a ousadia de acreditar, nós conseguimos nos levantar. É assim que Deus faz. Mas você precisa ter a ousadia de acreditar que Deus vai fazer. Depois que Deus manda ele levantar, Jesus olha para ele e diz o seguinte: agora toma a sua cama. Toma a minha cama. Eu não preciso mais dessa cama. E Jesus fala: não, pega a sua cama. Por que pegar a cama? Porque muitas vezes, irmãos, a gente recebe algo do Senhor, mas nós estamos tão habituados naquela vida, nós estamos tão habituados naquela dificuldade, naquela dor, nós estamos tão habituados muitas vezes a viver aquela atmosfera que tomou sobre nós, que mesmo tendo fé e levantando, a gente olha para a cama de vez em quando e fala: essa cama, era aqui que as pessoas iam me ajudar, era aqui que todo mundo passava, olhava, me dava um dinheirinho, o que eu vou fazer agora? Se eu levantei, mas se eu tirar minha cama daqui, como é que eu vou? E se eu quiser voltar para a cama depois? E se eu quiser um carinho? E se eu quiser um afago? E se eu quiser um pouquinho daquilo que eu tinha antes, quando eu estava passando pelos problemas? Jesus olha: pega essa cama aqui. Porque uma vez que você levantou daqui, aqui você não volta. E lembra, ele tinha um passado, ele tinha alguns problemas que ele tinha que deixar para trás. Receber algo de Deus representa deixar muita coisa para trás e viver ele em frente, para aquilo que Deus tem para você agora. Levantou, querido, levantou, pega a sua cama. Pega a sua cama. O que é que Deus tem feito na sua vida? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Vamos lá. Qual é a dificuldade? Começa a pensar, começa a raciocinar. Faça uma introspecção agora. Qual é a sua luta? A primeira coisa que você precisa entender é: eu quero que Deus entre com providência nisso? Eu realmente quero ser curado? Eu realmente quero que Deus me tire disso? Porque Deus trabalhar em sua vida traz implicações. E acredite, Ele vai mexer tudo. Porque é assim que Ele faz. Ele vai mexer tudo. Deus faz dessa forma. Na minha vida, na vida da minha esposa, Deus tem trabalhado já, mais algumas semanas eu vou contar para vocês o que Deus tem feito. E Ele está mexendo tudo. Está
Está até me dando um pouco de medo em tudo que Deus está fazendo. Ele mexe em tudo. Você quer ser curado? Segundo, se você quer, então, que tal dar um passo de fé? O primeiro passo é seu, o primeiro passo não é dele. O primeiro passo você tem que dar. Levanta dessa condição, levanta desse medo, levanta desse desânimo, levanta dessa situação que te congela, que te prende, levanta. Mas toma a sua cama, porque você não pode voltar para isso não. E anda. Não fica aqui parado. O servo do Senhor é aquele que anda. Ele não fica parado. Ele vai. Porque Deus tem muito para fazer através da sua vida. Não dá para a gente ficar deitado do lado de um tanque. Mas sabe, irmãos, algo que eu me pergunto quando lendo esses textos, lendo, enfim, todas essas coisas, eu me pergunto, mas Deus, tudo bem, tudo ótimo, muito interessante, mas por que esse homem? Por que esse aleijado? Uma multidão, por que o Senhor só curou esse? Por que o Senhor escolheu esse? Como é que foi essa escolha? E essa muitas vezes é o nosso medo, né? Será que Deus vai me escolher? Eu também preciso de algo. Será que Deus vai me escolher? Eu preciso que Deus me cure, eu preciso que Deus me ajude, eu preciso que Deus entre com providência na minha vida, eu preciso de um milagre, eu preciso tanto do Senhor agora, será que Ele vai me escolher, Senhor? E muitas vezes nós ficamos ali, Senhor, se lembre de mim. Por que Jesus escolheu esse homem? A expectativa de vida no tempo, ali entre os judeus, era de mais ou menos 55 anos. Mais ou menos 55 anos era a expectativa de vida de um homem normal. Bom, se esse homem estava assim, há 38 anos enfermo, e se isso tem a ver com algum pecado, vamos supor que com 15 anos de idade, esse homem pecou, é uma suposição, 15 anos mais ou menos ele pecou. Se fosse 15 anos de idade, ele teria mais ou menos quanto? Me ajudem aí. 53. 53 ou 52? 53? 53 anos, mais ou menos isso. 53, alguma coisa assim. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, nós não sabemos quando foi que aconteceu. A expectativa de vida dele está no fim. Talvez as pessoas olhariam e falariam, mas que perda de tempo, Senhor. O Senhor vai curar alguém? Cura aquele jovem. Por que o Senhor vai curar esse? Esse já está no fim está no final da rabiola dele, não dá mais, deixa ele para lá. A expectativa de vida dele tem mais 2 anos só. Não dá, você está mexendo nele por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa que Deus nos mostra com isso é que você nunca é insignificante para Deus. Está cheio de gente ali. Talvez está cheio de gente mais importante, ou com problemas menores, importante dentro daquele quadro. Talvez tem pessoas que têm mais probabilidade de fazer algo. Enfim, está cheio de gente ali. Mas Deus escolhe aquele homem que não tinha a menor probabilidade para mostrar para mim e para você hoje que ele com certeza vai te escolher. Porque Deus não olha para você dizendo, não, você já não dá mais nada. Nós sempre somos importantes para Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, 38 anos ali, esse homem vai ser curado, vai fazer o quê? Mas por que esse homem? Porque justamente ele já não tinha mais nada, irmãos. Ele fez tudo. 38 anos, deitado em uma cama. É a vida inteira deitado em uma cama. Ele não conseguia andar, ele não conseguia se jogar no tanque. Enquanto ele ia tentar, outros jogavam, não tinha ninguém para jogar ele. Você percebe que ele é um homem sozinho? Ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém que empurre ele. Ele não tem alguém que empurre de qualquer forma esse homem no tanque. Ele não tem nada. E ele está olhando para Jesus dizendo, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, eu não tenho força, eu não tenho absolutamente nada, e há 38 anos eu estou aqui, e justamente quando nós chegamos ao ponto de olhar para nós mesmos, e para a situação que está ao nosso redor, e dizemos, Deus, eu não tenho mais nada, prepare-se,
Porque esse é o momento em que Deus normalmente estende a mão e faz algo pelas nossas vidas. Tem um filme que eu não sei se você já assistiu, espero que você já tenha assistido, porque eu vou contar o final. Vocês me perdoam por contar o final do filme? Todo mundo me perdoa? Alguém não me perdoa, levanta a mão. Quero saber. Todo mundo me perdoa, então. Tem um filme, eu vou contar o nome em inglês para você não se dar conta do nome em português, tá? Always Lost. Esse é o filme. O homem, ele tem um barco. E ele está navegando sozinho naquele barco. Ele sabe muito de barco. Ele entende demais. Ele entende de navegar, ele entende do mar, ele entende da maré. Ele é capaz de se guiar com um simples mapa. E ele não precisa de nada de ninguém. Um dia ele está lá dormindo e o barco dele bate em um container que estava boiando no mar. Quando ele olha, aquilo furou o barco dele, o barco começou a afundar. Mas para aquele homem não existe problema. Ele consertou o barco. Olha, ele mesmo consertou o barco no mar. O cara é bom. E ele continua navegando. Bom, agora, depois de uma tempestade, o barco dele afunda. E ele vai para o bote salva vidas. Mas ele é tão bom que ele pesca. Ele tem um mapa, ele consegue se guiar através do mapa. O homem é bom. Ele não precisa de nada. Ele consegue fazer as coisas. E ele consegue, quando ele vê um navio, ele coloca o sinalizador, e o navio não vê, é o único sinalizador que ele tem. Aí depois ele continua, mas ele está indo, ele está se dando conta. Até que ele vê mais um barco, e a única coisa que ele tem para queimar é o próprio mapa. Ele queima o mapa, já está desesperado, já não sabe mais o que fazer. Aquilo que ele acreditava que podia levá-lo já não ajuda mais, ele já não tem mais todas as suas confianças, tudo aquilo que ele acreditava foi saindo, foi acabando, e agora ele tenta com o último grito de socorro, e o que pega fogo é o bote. Agora o homem está afundando, e agora ele se entrega, completamente entregue, não tem mais nada que ele possa fazer. E é assim as nossas vidas muitas vezes. Nós vamos tentando. Não, mas e se eu fizer isso? Se eu for por aqui? Não, eu posso tentar isso. Eu vou tentar aquele tanque. Aquele tanque vai fazer alguma coisa por mim. Jesus está ali passando no meio dos enfermos. Jesus está ali passando no meio dos sofredores. E nós estamos, não, mas olha, eu vou arrumar alguém. Se eu arrumar alguém para me jogar, eu vou resolver. Então eu arrumo alguém. E Jesus está passando no meio dos enfermos. E nós não estamos olhando, nós estamos arrumando o nosso barco, nós estamos olhando para o nosso mapa, nós estamos com o sinalizador na nossa mão, nós não precisamos, nós falamos que precisamos, mas nós confiamos em muita coisa. E é quando tudo se vai, quando tudo acaba, esse é o momento que Deus escolhe um no meio da multidão. Para você acabou. E essa hora em que Jesus faz com que esse homem tome o seu leito e volte a andar. Queridos, eu não sei como está a sua vida hoje. A última vez que eu estive aqui, nós falamos de milagre. E nós vimos que milagre é um propósito. Hoje nós estamos aqui falando que talvez o propósito esteja mais próximo de você. Mas é preciso crer. É preciso ter fé. E principalmente, preciso entender que nada mais pode fazer a não ser o nosso Deus. Ele é o único poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. A partir daqui, Jesus vai começar uma grande perseguição, porque esse homem vai contar para os fariseus do templo o que aconteceu. Sabe, é preciso deixar para trás aquilo que nos segura. É preciso deixar para trás os pecados. É preciso ter fé para levantar. É preciso querer mudar. É preciso jogar a nossa cama fora
preciso andar. Andar para onde Cristo quer que andemos. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nessa noite, Pai, nós nos achegamos diante do Teu altar. Senhor, eu não conheço os corações, mas o Senhor conhece. Eu não conheço as histórias, mas o Senhor conhece. Eu não conheço as lágrimas, Deus, mas o Senhor conhece. Muitas vezes, Senhor, estamos completamente afundados, náufragos em nós mesmos. Os nossos olhos veem, e se não veem, o nosso coração não crê. Mas não é assim que as coisas acontecem, Pai. Então, em nome santo de Jesus, nessa noite eu quero te pedir, ó Deus, Deus de poder, Deus de sabedoria, Deus que faz mais do que imaginamos. Eu quero te pedir, ó Pai, que a tua mão esteja estendida sobre cada um aqui, Pai. Sobre aqueles que assistem pela internet, Senhor. Sobre aqueles que ainda tentam buscar um tanque, alguém, que os nossos olhos possam se abrir para ver que é o Senhor que está passando ao nosso lado. Que nós possamos abrir mão de tudo para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Em o nome santo de Jesus, que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. Tem uma canção final? Não tem uma canção final? Como não? Jairo, tem uma canção final?